Salve, salve, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez e desde já queremos aí passar uma mensagem de ânimo, de as coisas estão melhorando, está dando certo, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, nos livrado e clamamos a misericórdia das pessoas que têm passado por dificuldade de saúde aí, inclusive membros da nossa própria igreja. A nossa oração é que Deus tenha misericórdia e ajude essas pessoas. Vamos lá, porque nós temos pouco tempo. Lição 4, engajamento solidário é o tema da lição de hoje. Estamos estudando essa revista, uma revista especial, né, digamos assim, uma edição especial, uma edição que foi criada aí para um contexto de quarentena, um contexto de pandemia, e o tema da capa da revista é Esperança em Tempo de Quarentena. Então a proposta da Convenção Batista Fluminense é trazer ao seu coração, aos nossos corações, essa esperança, a esperança. Precisamos ter fé, acreditar na esperança, porque em tempos de quarentena, ela que nos move, que nos motiva a acreditar que as coisas irão melhorar. E o tema da lição de hoje, lição 4, como já disse, é engajamento solidário. Então, só para a gente comentar um pouquinho sobre o tema, que seria um engajamento solitário, né? Engajamento, todos têm uma noção do que seria, né? Seria aquela questão de se dedicar, de segurar, de abraçar, de se dedicar a uma obra, a alguma coisa. Então, o engajamento dá essa ideia, né? De segurar firme, de levantar, de empurrar, de fazer as coisas acontecerem. Engajamento solidário. E solidário, a gente tem aí essa ideia de se colocar no lugar do outro, de ajudar alguém em um momento difícil, de estender a mão, de ser um auxílio a uma pessoa em um momento difícil. Então, o engajamento solidário é algo que é obrigação da igreja, não é o fato de você ser crente que a partir de então você vai ter esse engajamento solidário. Né? O engajamento solidário, ele vai nascer automaticamente no seu coração, você não vai escolher ser ou não ser, é algo que nasce no seu coração. E a gente vai avançando. A lição de hoje foi escrita pelo pastor Mateus Dutra Rabelo, é o pastor lá da PIB de Barra de São João. Nós conhecemos bem ele, já nos ajudou muito aqui no período de interinato. Ele era auxiliar do pastor Elildes e escreveu essa lição brilhantemente para nos ajudar a entender e avançar um pouquinho mais. O texto básico, Filipenses 2, de 1 a 11, quero ler com vocês. Filipenses 2, de 1 a 11, e a gente vai fazer esse comentário aí. Convido a você, caso tenha sua revista, você observar junto comigo aí alguns tópicos que eu marquei aqui para a gente avançar. Então, deixa eu ler lá Filipenses 2, de 1 a 11. Existem outros textos que eu quero convidar você a ler em casa, aí onde você está, para o seu crescimento. Então, Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11, diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto básico que nós acabamos de ler e vamos comentar um pouquinho sobre a introdução. A introdução do pastor Mateus vai trabalhar a ideia de que o coração solidário não é uma escolha. Como eu já disse, eu não vou escolher ter um coração solidário.
bom, eu acho legal, acho bacana, acho bonito, acho isso uma filosofia de vida interessante. Não, não há essa possibilidade. Isso vai brotar pelo meio da fé, nesse processo de conversão. Não que ter um coração solidário seja um privilégio de cristãos, não. Muitos ímpios também têm coração solidário, talvez com alguns interesses, salvo algumas exceções, mas também existe. Mas se tratando de cristão, de evangélicos, de servos de Deus, isso não é uma escolha. O coração solidário, ele é inerente à verdadeira fé que nasce em Jesus Cristo. E essa introdução vai trabalhar essa ideia de que não adianta você procurar fazer muitas coisas, ter muitas filosofias de vida, não adianta. O necessário é fazer aquilo que Cristo fez e ensinou. Então, o pastor Mateus vai trabalhar essa ideia na introdução, mostrando para a gente que o coração solidário, ele precisa ser uma marca. O engajamento solidário, ele precisa ser uma marca na vida do cristão, na vida do crente. Né? Precisa ser notório. Né? Nós estamos aí vendo a ação de muitas igrejas envolvidas nesse trabalho solidário. Muitas igrejas. A nossa, por exemplo. Muitas cestas básicas distribuídas, muitas pessoas sendo assistidas. E esse é o papel da igreja. Né? Esse é uma das responsabilidades sociais que a igreja tem com a sua comunidade, com a sua membresia. Então, isso não é privilégio, nem muito menos a intenção de ser rotulada como a que mais fez ou a que menos fez. Isso é algo que vem na sua essência, que vem de dentro para fora. Muito bem, vamos avançar aí. E ele vai trabalhar então no primeiro tópico, se você tem a sua revistinha aí, ou a sua Xerox, não sei, ou o seu aplicativo aí, a sua baixada em PDF. O primeiro tópico aí, ele diz o seguinte: a motivação da ação solidária. 2 pontos. Qual é? O amor. Então, esse primeiro tópico, irmãos, ele vai, se você observar, ele vai resumir praticamente toda a revista. O primeiro tópico vai trabalhar perguntando para a gente, levando a gente a refletir, qual é a motivação do engajamento solitário? O que te motiva? O que te leva? O que te impulsiona a praticar o engajamento solidário? Seria algumas posições políticas? Seria a intenção de ser visto? Seria a intenção de futuramente se candidatar a um cargo público? Qual é a sua motivação? Qual é o seu engajamento, a sua motivação de engajamento solitário? A sua ideologia? Mas segundo o texto de Filipenses, que nós lemos, que é o texto básico, essa motivação solidária, ela é o amor. Ela é o amor. E o pastor Mateus vai trabalhar essa ideia. Logo no início diz assim: pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. Por que rever? Porque muitas pessoas terão que abrir mão de muitas coisas, inclusive afeto familiar, por causa do contexto do isolamento social, e irão fazer isso pelo engajamento solidário, que é o amor. Então, ele vai trabalhar essa ideia de que o isolamento, tudo que nós fazemos, o cuidado ao preparar um possível volta aos cultos, o cuidado em talvez você não visitar uma pessoa que na teoria está num grupo de risco, o cuidado em você se preocupar em ajudar pessoas que talvez não tenham a possibilidade de ir ao mercado, fazer uma compra, alguma coisa desse tipo. Essa motivação, ela precisa partir do amor, que vai ser o carro-chefe, que é o carro-chefe do engajamento solidário. É o amor. Precisamos ser movidos por esse amor. É esse amor que nos leva a se preocupar com as pessoas, a perguntar se as pessoas estão precisando de alguma coisa, ou muitas vezes, ao ser solicitado, colocar-nos à disposição
para praticarmos ou ajudarmos de alguma forma. Então, a motivação da ação solidária que ele vai trabalhar aí nesse primeiro tópico, que é o amor, é muito importante. E lá na página 27, ele diz o seguinte, nesse primeiro tópico: esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Por expor demais? Pois é, ele vai trabalhar essa ideia de que o cuidado, o amor, ele em excesso, ele traz benefícios do que em falta. Ele vai trabalhar essa ideia aqui. Logo no segundo parágrafo ele diz o seguinte: por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a dores inerentes a essa condição. Aí, irmãos, pegando esse gancho teológico e essa aplicação espiritual que o pastor Mateus ele joga essa motivação de ação solidária, o amor, para o que Jesus fez por nós, né? Abriu mão, do que ele abriu mão por nós, do que ele teve que deixar por nós, e o que nós merecíamos? Nada. Mas ele vai trazer essa reflexão para a gente tentar perceber que o próprio Jesus ele deixou esse exemplo muito claro de que o amor precisa ser praticado. E não há um contexto mais favorável do que esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão sedentas por amor, onde as pessoas estão carentes, onde as pessoas estão necessitadas realmente de ajuda, onde as pessoas muitas vezes não têm o que comer e estão passando por dificuldades. Então, esse contexto de motivação, engajamento solidário, e esse engajamento solidário precisa demonstrar de forma clara o amor, é muito importante para nós. Muito bem, a gente avançando aí então para o tópico 2, que diz o seguinte: o contexto da ação solidária, a morte iminente. A morte iminente. Pensando nesse tópico 2 aqui, tentando extrair o que o pastor Mateus talvez quisesse deixar para a gente, por que Jesus deixou a sua glória para vir a esse mundo? Por quê? Existe alguma explicação para isso? Porque os homens, por causa do pecado, estavam condenados eternamente, é a razão pela qual Jesus deixou a sua glória, abriu mão da sua glória para estar aqui nesse mundo, vivendo entre nós e futuramente morrendo, e como ensinou a lição anterior do pastor Isaldino, a morte, morreu vencendo a morte, e isso realmente nos mostra que o contexto da ação solidária, a morte iminente, ela teve um fim, e Jesus colocou esse fim nela, quebrando a barreira que o pecado criou, separando o homem de Deus e assim por diante, né? Mas é interessante a gente ler aqui um pouquinho o que ele escreveu, que diz o seguinte: estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. É verdade. Houvesse uma vacina própria, poderia se imunizar a população e rapidamente a gente ia encerrar essa pandemia. Mas a reclusão é para preservação, manutenção da saúde, sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida, em especial aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior, as pessoas de risco. Nossa realidade espiritual é semelhante, também se trata de uma luta pela vida. É verdade. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte. Então, o vírus do pecado, trazendo isso aqui para uma aplicação espiritual, esse vírus que talvez nós também não possamos ver,
mas sabemos que ele existe, chamado vírus do pecado, ele tem levado muitas pessoas também à morte. E é interessante que esse vírus chamado pecado, fazendo uma contextualização aqui, trazendo isso para o mundo espiritual, esse vírus do pecado, ele não atinge somente de forma mais maçante, de forma mais pesada, a uma classe ou um determinado grupo de pessoas. Não, ele ataca a todos, adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a todos. A intenção dele é literalmente matar espiritualmente, matar eternamente. E essa morte iminente, que todos nós sabemos que nós iremos passar, né? A morte iminente significa que um dia todos iremos deixar essa vida aqui, deixar esse corpo aqui. Mas nós acreditamos que após essa morte iminente, nós estaremos eternamente com Cristo Jesus nos céus. E é graças à atitude que Jesus teve de vir morrer na cruz do Calvário para nos dar esse acesso, que nós podemos hoje falar que existe sim a vacina contra esse vírus do pecado, né? Nós tomamos essa vacina quando nós aceitamos Jesus Cristo, né? Essa vacina não nos imuniza, não nos isola do pecado, mas ela nos dá a consciência, ela nos dá, através da ação do Espírito Santo, ela nos dá a ciência de que se errarmos, se falharmos, podemos pedir perdão e corrigir nossos erros e procurarmos não falharmos naquilo que temos falhado. Graças a Deus, porque essa vacina chamada Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, pode nos proporcionar isso. E o terceiro tópico, irmãos, avançando, porque já passou mais da metade aqui, o terceiro tópico que diz o seguinte: a ação solidária, autossacrifício. Todos nós sabemos que é um autossacrifício. O sacrifício já é difícil. Se eu faço sacrifício para poder emagrecer, se eu faço um sacrifício para poder ganhar peso, se eu faço um sacrifício para comprar alguma coisa, é difícil. A palavra já traduz a dificuldade, sacrifício. E o autossacrifício, né? O autossacrifício, digamos, seria uma dificuldade maior. Mas esse tópico vai trabalhar a ideia, irmãos. Ele vai começar mostrando aí, o pastor Mateus vai trazer a ideia daquela viúva pobre, né? Que foi observada por Jesus quando foi ali depositar a sua oferta. E muitas pessoas depositavam quantidades elevadas, quantidades bem grandes. E aquela viúva chegou ali, Jesus observando, ela deu ali tudo que ela tinha. Provavelmente o sustento para aquele dia. Ela depositou ali. Jesus observou aquilo e disse: olha, observem essa mulher, essa viúva. Não tendo nada, não tendo bens, não tendo nada, deu tudo aquilo que ela tinha. E eu digo para vocês que ela foi a pessoa que mais deu, porque ela deu com o coração. Talvez alguns discípulos não tiveram uma compreensão melhor das palavras de Jesus. Mas nós, graças a Deus, podemos compreender que Jesus queria mostrar para as pessoas que estavam ali ao seu redor, mostrar para a gente hoje que a qualidade, ela vem acima da quantidade, daquilo que nós fazemos, né? Não que a quantidade não seja importante, é importante. Mas nesse contexto de ação solidária, de autossacrifício, a qualidade vai ser levada em conta muito maior do que a quantidade. Agimos pensando sempre em qualidade e não em quantidade. Essa deve ser a nossa filosofia nesse contexto que nós vivemos. A qualidade deve ser relevante no que diz respeito àquilo que nós fazemos para com outras pessoas, para com a igreja, para com os problemas sociais que a pandemia nos trouxe. O abrir mão, esse autossacrifício significa abrir mão daquilo que você que poderia te proporcionar um conforto maior, uma tranquilidade maior, abrir mão para beneficiar outras pessoas. É interessante de que ele vai trazer esse exemplo da viúva, e através desse episódio, Jesus vai ensinar para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que leem a Bíblia hoje, para as pessoas que têm acesso a essa informação, que em seu universo a efetividade não está relacionada à quantidade, e sim à qualidade. E sim à qualidade. Ele diz mais: ofertas expressivas de baixa qualidade moral
nada significam quando comparadas a ofertas miseráveis quantitativas, mas moralmente imensuráveis. Ou seja, talvez você não tenha posses e possa ofertar talvez aquilo que você deseja, mas aquele pouco que você consegue ofertar, ajudar, dizimar, tenha muito mais valor do que pessoas que têm muita quantidade, muitas posses, trazem às igrejas. Porque, como o próprio Jesus disse, elas trazem daquilo que sobram. E Jesus observa a qualidade daquilo que você dá. Então é muito interessante a gente pensar de que a ação solidária, o engajamento solidário, ele é autossacrificial. Ele requer de mim, requer de você um sacrifício, abrir mão daquilo, né? Principalmente num contexto onde nós precisamos abrir mão de estar com pessoas que nós amamos, de cumprimentar pessoas, num contexto onde muitas vezes precisamos higienizar as mãos várias vezes, usar máscaras. Tudo isso é necessário, é importante sim, e nós fazemos isso porque isso é um sacrifício que nós fazemos, não só para nos proteger, mas também para proteger outras pessoas e também, de alguma forma, levar as pessoas a conseguirem passar por esse momento difícil sem sofrerem consequências desse vírus terrível. O que podemos fazer, né? Pensando num tópico como esse de ação solidária? O que nós podemos fazer? Podemos fazer muito, podemos fazer pouco? Bom, o que você puder fazer, faça-o com qualidade, né? Não se preocupe com a quantidade, mas se preocupe com a qualidade. A qualidade está acima de qualquer coisa, né? Precisamos praticar aquilo, demonstrar o amor, que foi o primeiro tópico, com qualidade, para que as pessoas possam ser abençoadas e alcançarem o êxito nas suas caminhadas também. Da mesma forma que aquela viúva nos ensinou de que o pouco valor dado por ela significava muito para o reino, nós precisamos também nos preocuparmos em o que nós fazermos com qualidade, com amor, pensando sempre no ser humano, nas pessoas. Muito bem. Caminhando então para o final, tópico 4, que diz o seguinte: a igreja primitiva, um caso concreto. O que o pastor Mateus talvez queria argumentar com isso, né? Que a igreja primitiva foi uma realidade que nós temos acesso hoje, que a igreja primitiva nos mostra o segredo para vencer a pandemia. É isso mesmo, a igreja primitiva, um caso concreto, nos ensina o segredo para vencer a pandemia. E esse segredo, que foi utilizado lá há mais de 2000 anos atrás pela igreja primitiva, é o trabalho coletivo, é o trabalho em grupo, é a preocupação mútua, é todos por todos, é todos se preocupando com todos. Esse foi o segredo da igreja primitiva. Talvez a pandemia que eles enfrentaram, né, talvez não a pandemia, mas a crise que eles passaram, de perseguição, de luta, de mortes, de perda de pessoas queridas, um pouco parecido com a nossa, na nossa atualidade, também tenha tido bastante peso para eles. Mas isso significou para eles uma união, um trabalho em equipe, uma coletividade capaz de levar a igreja a romper, a vencer. Esse é o aprendizado que esse tópico nos ensina, né? É interessante ele dizer que estamos descobrindo muito de nós mesmos nessa pandemia, o quanto gostamos de ficar ou sair de casa, o quanto precisamos de contato físico, o quanto nos faz falta a liberdade. É muito didático para nós perceber que a saída dessa crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo por um bem comum, isto é, engajamento solidário. Agir com todos pelo bem de todos, dedicando o que for possível. A igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos. Ou seja, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que essa coletividade, essa união, e graças a Deus que a Terceira Igreja Batista tem vivido isso, tem demonstrado isso, tem investido nisso, ela é um significado de um engajamento solidário. Ou seja, a igreja está envolvida,
Talvez você pense no seu lar, quem sabe. Poxa, mas eu não distribuí nenhuma cesta básica. Eu não dei nem 1 quilo de feijão para o meu vizinho. Eu não dei nem R$1 para alguém que está precisando. Eu não fiz nada nessa pandemia. Não, você fez muito, porque você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo da igreja. Você, através das suas ofertas, seus dízimos, levou a igreja a ter condições de comprar mais de 1.000 cestas básicas e poder ajudar a nossa comunidade, as pessoas que estão precisando. Então você também foi um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Por mais que você não tenha entregue pessoalmente, você foi um instrumento de Deus. Você é um caso concreto. O que a igreja primitiva praticou há 2.000 anos atrás, você também praticou como membro da Terceira Igreja Batista e outros membros de outras igrejas que também têm trabalhado em relação a isso. Então a igreja primitiva, ela nos dá essa ideia e nos dá esse ensinamento de que a nossa preocupação precisa ser com a coletividade, o nosso trabalho precisa ser com a coletividade. Precisamos trabalhar unidos, juntos, tomar decisões juntos, pensarmos juntos, caminharmos juntos. Por mais que temos pensamentos diferentes, mas o objetivo é um. E nesse contexto de pandemia, é o homem, é a mulher, é o ser humano. O ser humano é o principal nesse contexto de pandemia. Daí a nossa preocupação. Então o pastor Mateus então, vai encerrar mostrando para a gente de que esse contexto de engajamento solidário, ele foi praticado, realizado, colocado em prática, melhor dizendo, pela igreja primitiva. E nós precisamos olhar para a igreja primitiva hoje através da Bíblia e ver que o que eles fizeram, nós também precisamos fazer, tendo como carro-chefe o amor, que é a razão motivadora de nossa ação nesse contexto e nesse momento. Que Deus nos abençoe, abençoe você, abençoe sua família e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.